Salve, 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 torcedor corintiano do Brasil e do mundo. Estamos aqui para falar um pouquinho do empate do Corinthians contra o São Paulo, terceira rodada do Campeonato Paulista. O Dorival Júnior colocou um time que está boa parte no que teremos de melhor para este ano de 2026. Pelo menos o que tínhamos em 2025 era mais ou menos isso daqui, com uma alteração ou outra. E o Corinthians ficou no empate com o São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse resultado. Bom primeiro tempo do Corinthians, no segundo tempo pouquinho pior, um pouquinho abaixo do que eu esperava do Corinthians, mas o empate chegou, então vamos falar um pouquinho sobre esta partida. Primeiro vamos falar com vocês, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, importante passo para crescer aqui o nosso canal. Isso é muito importante desde já. Mas vamos falar um pouquinho da escalação do Dorival Júnior. O Dorival Júnior colocou a escalação, vou até pegar a colinha aqui. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Kaique e Yuri Alberto. Novidades aqui do Corinthians que não estão aí entre os titulares 100% do Corinthians seriam o André e o Kaique. O resto são jogadores que já vêm aí jogando bons anos no Corinthians e que a gente esperava um pouquinho mais desse time titular. Apesar de ter jogado a primeira vez aí desta forma no Campeonato Paulista, a gente esperava que eles estivessem um pouquinho mais entrosados, mas no primeiro tempo vimos muitas coisas que seriam boas e outras ruins, como o Yuri Alberto começando sempre o ano com as falhas grotescas de fazer gols. Tivemos no último este problema contra o Red Bull Bragantino e agora novamente contra o São Paulo. Vou falar alguns momentos que eu anotei aqui, falar de alguns momentos que eu anotei aqui justamente para a gente ter esses dados aqui informativo legal. Então, ó, no começo o Bidu que jogou muito bem na minha opinião, sempre dando muito trabalho ali pelo lado esquerdo, fez uma bateu uma falta logo no comecinho do jogo, uma falta perigosa, o Rafael teve que fazer o primeira intervenção no começo do jogo. Depois tivemos ali um desvio do Arboleda, meio esquisitão. A bola veio ali batida na canela do jogador da equipe do São Paulo e sobrou para o Yuri Alberto dentro da área para dividir de cabeça com o zagueiro do São Paulo. E ele não conseguiu, ele chegou na bola, mas ele não conseguiu concluir para o fundo da rede. O primeiro lance que a gente sentiu que o Alberto poderia ter feito esse gol, mas é uma jogada disputada, a gente até entende o que aconteceu. Aí o André, lá no meio do campo, fez uma boa roubada. Outro jogador que para mim foi muito bem nessa partida, o jogador André vem se mostrando uma verdadeira joia desse elenco corintiano. Ele rouba a bola no meio do campo ali, na defesa, faz uma ligação direta para o Yuri Alberto, uma bola em profundidade bem colocada. O Yuri Alberto leva para o lado esquerdo, que não é a boa perna dele. Chuta, o Rafael faz uma nova intervenção. Seria um gol do Corinthians, um chute cruzado, tinha destino, seria o gol do Corinthians, mas o Rafael faz essa intervenção muito boa. Depois, logo depois desse lance todo, o Corinthians sendo superior na partida, o São Paulo faz seu gol com o Tapia numa jogada. Deu para observar que o Crespo analisou um pouco a defesa do Corinthians. O Corinthians todo postado, defesa toda postada, todos os jogadores em linha. Só que um jogador, que é o André, não estava dentro da área naquele momento. Os zagueiros estavam todos bem posicionados, mas abriu-se um buraco no meio da zaga do Corinthians ali, um pouco antes da linha dos zagueiros, e o Tapa aproveitou e fez um gol de cabeça. A bola bateu e foi bem no cantinho, o Hugo não teve o que fazer, a bola foi muito no cantinho, muito ajustada, e o São Paulo acabou fazendo gol. Aí começou uma verdadeira busca do Corinthians por esse resultado, mesmo que você fosse de empate, para não ter derrota na Neoquímica Arena. Lembrando que o São Paulo só ganhou uma vitória da Neoquímica Arena. Um pouco de nervosismo dos jogadores do Corinthians fizeram com que o Corinthians ficasse um pouco mais estabanado, mas não desistiu de atacar o São Paulo. Isso é importante de observar nesse momento. André novamente rouba a bola no meio do campo e toca a bola dessa vez ali para o Mateuzinho, que perde um gol, que ele tenta jogar um pouco por cima. A bola acaba passando sobre o Rafael. O gol do Corinthians estava amadurecendo durante o jogo. O Corinthians jogando melhor do que o São Paulo durante a partida. Teve algumas chances do São Paulo, a bola passou próximo ali, mas nada daquela defesa incrível fizesse com que o Corinthians traído, perdendo o São Paulo e pro. Aí depois, já no segundo tempo, o Corinthians vai para o segundo tempo com esse resultado negativo. O Dorival conversa com os atletas, faz algumas alterações, entra aí o Matheus Pereira na partida. Para mim, um dos destaques ali, ele até melhorou bastante, um pouco mais de pegada e com um passe também ali no meio de campo com mais profundidade.
E nesse mesmo lance, nesse mesmo antes do lance antes do primeiro tempo, teve uma bola do Ranieri também que ele tocou em profundidade também, que ligou pro Yuri Alberto, também perdeu esse. Então o Yuri Alberto, naquele momento de começo de ano que ele não vai bem, não calibrando os passes. O Gustavo Henrique no segundo tempo aparece dentro da área, na sua jogada característica, mas dessa vez ele nem precisou pular. A bola apareceu para ele dentro da área, ele nem pulou, de cabeça acertou a bola em cima do Arboleda e jogou a bola para o gol ali, quase saindo um gol contra, mas o Rafael pegou com a ponta das luvas, tirou o gol do Corinthians logo no início do segundo tempo. E foi assim ao decorrer de todo o segundo tempo, o Corinthians atacando, o Corinthians se impondo dentro de casa. O Gustavo Henrique teve uma outra chance de um chute de fora, uma bola que sobrou para ele ali na área. Ele chutou pro gol, o Rafael pegou de boas. E aí apareceu o Matheus Pereira, que para mim foi o destaque da equipe corintiana na partida, mesmo que jogando poucos minutos ali no tempo. Uma bola que ele recebeu no meio da área ali, no troca de passes do Corinthians, ele deu uma bola em profundidade para o Bidon, que tocou pro Pedro Raul dentro da área, que fez uma tabelinha com o Bidon, que marcou o gol do Corinthians aos 44 minutos do tempo. Não precisava ser dessa forma, mas acabou acontecendo desta forma. O Corinthians no finalzinho fez o gol de empate, que garantiu esse um pontinho para o Corinthians no restante do Campeonato Paulista. É importante pontuar nesse campeonato. Derrota dura contra a equipe do Red Bull Bragantino jogando com os reservas, então é importante que nesse jogo o Corinthians não saísse com uma derrota, porque deixaria o São Paulo também à frente. Hoje o Corinthians está na zona de classificação aí do Campeonato Paulista, bom para o Corinthians, ponto. O campeonato mudou agora, né? São 8 jogos, então é importante. Jogos o Corinthians conseguiu falar nesse jogo, mesmo jogando em casa, é um clássico, a gente tem que compreender que há as dificuldades de um clássico e o Corinthians ficou no empate. Tem outros jogos agora pela frente. A questão é acompanhar esses jogos, acompanhar se alguns jogadores já vão ser integrados ao elenco. Por exemplo, vimos ali o Matheus durante o jogo sentir. A reserva dele, o Pedro Malins, ele estava no estádio, estava acompanhando ali o jogo. Pode ser aí uma opção, pode ser inscrito em breve. Já Pereira agora o carro também estava lá no estádio. Alguns jogadores precisam estar prontos para jogar. O Kaique pode ser uma opção também, vindo lá do Al Hilal, mais complicado, documento árabes e tudo. Espero que os jogadores estejam prontos para já começarem a estarem disponíveis para o Dorival durante o Campeonato Paulista. Logo, logo teremos o jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians fará a sua estreia jogando, a princípio, em Santos, né? Para poder adiantar um jogo e jogar a Supercopa com o time completo, que tem de melhor. Então, aguardamos os próximos dias para a gente ver o que acontecerá nessa questão da Supercopa, nessas questões do Campeonato Paulista, e o Brasileiro também vem aí. Então é melhor estar com o elenco mais recheadinho, mais entrosado para poder aguentar essa jornada do Corinthians em 2020. Beleza, rapaziada? Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Inscreva no canal, deixe seu like e vai.